Olá pessoal, bem-vindos à aula 8 de Sistema de Produção. Nessa aula a gente vai falar sobre sequenciamento da produção. Começando sobre o que é sequenciamento, né? Então, segundo essa definição aqui da literatura básica que eu passei para vocês, definição da ordem em que as tarefas devem ser executadas a fim de que o processo de produção aconteça o mais rápido possível. Então, você tem uma série de ordens para ser executadas e a ordem em que elas vão acontecer dentro do sistema influencia no tempo em que elas vão ser executadas, né? No tempo total. Então, dependendo de você fizer uma ordem ou outra, no final você conseguiu executar aquilo em menos tempo. E o mais rápido possível é o desejável para as empresas, né? Eu quero cumprir isso aqui o mais rápido possível porque aí eu já posso começar a atender outras ordens e eu também atendo o meu cliente mais rápido. Então, é muito importante você conseguir fazer isso de forma bem otimizada e fazer as coisas o mais rápido possível. Então, para você, tem várias aí maneiras de você sequenciar as ordens, né? Você tem aqui, elas podem ser por ordem de chegada, então é o jeito mais simples, ó, chegou um pedido, coloca na lista ali e vai ser atendido. Por tempo de processamento, você pode atender primeiro o mais demorado ou o mais lento. Por data de entrega, né? Você prioriza pela data, por exemplo, lá o cara que vai receber aqui mais cedo, eu tenho que atender ele então primeiro que os outros, né? Então, dependendo da data de atendimento, você prioriza suas ordens. E por prioridade, você pode ter outros critérios de prioridade que você ordena segundo esses critérios. Tem um chamado índice crítico, que é o resultado dessa operação matemática aqui, que também é uma maneira que você pode usar para ordenar essas ordens de produção. E, bom, o que são as ordens, né? As ordens são pedidos que devem ser atendidos pelo sistema de produção, que pode ser lotes grandes ou unitários, né? Dependendo do sistema, né? Como a gente viu, tem alguns sistemas que não tem um lote, tem um produto só que vai ser um produto unitário que vai ser entregue. Mas então as ordens elas são um produto e uma quantidade, né? E o número da ordem significa em que momento ela vai ser executada, né? Em que ordem ela vai ser executada. Nesse exemplo dessa tabela, a gente tem aqui 4 tipos de produtos diferentes e a gente tem aqui diferentes lotes de produtos que vão ser fabricados, né? No caso aqui, eles estão executando nessa ordem aqui, produto A, depois B, depois A, depois o C, depois o D, naquelas quantidades ali. E bom, como é que a gente representa isso dentro da simulação, né? A simulação ela tem elementos que são usados para representar esse tipo de situação, né, das ordens e também muitas outras, né? No caso aqui, o modelo precisa de 3 informações para representar as ordens, né? Qual é o tipo de produto que vai ser fabricado, qual é a quantidade, né, ou seja, o tamanho do lote, e em que sequência de chegada esses pedidos ou ordens vão acontecer no sistema. Então, tudo isso são informações e a gente precisa de elementos dentro do meu modelo de simulação para trabalhar com informações. E o que a gente tem disponível aqui são principalmente variáveis e atributos, que são os 2 elementos mais comuns, que são estruturas para guardar informações dentro do modelo. Então você tem variáveis, as variáveis dentro do Arena elas funcionam como em qualquer outra linguagem de programação, ou seja, ela é um nome que você dá para, a princípio, uma posição de memória, né, em que vai ser guardada uma informação. Então, quando você faz referência a um nome de variável, o Arena, né, o código do seu modelo, sabe que você está se referenciando a um determinado valor que foi guardado, né, que foi atribuído a essa variável. E a gente tem também os atributos, né? Os atributos eles funcionam da mesma forma que as variáveis, só que num ambiente diferente, né? Porque os atributos são informações que valem para a entidade. Então, cada entidade tem o seu valor de atributo. E a diferença é que a variável ela vale para todo o seu modelo. Qualquer parte do seu modelo que fizer referência a uma variável vai receber o mesmo valor. Agora, se você faz uma consulta a um atributo, depende da entidade que está ali fazendo essa consulta, né? Então, cada entidade pode ter um valor diferente. Aqui nesse quadro a gente exemplifica isso, né? Suponha que esse quadro aqui a gente tem um modelo de simulação. Aqui a gente tem essas variáveis, né? Contagem, sinal, desvio. Se você em qualquer ponto do seu modelo
fizer referência ao valor de contagem, ele vai retornar para você 3, que é o valor de contagem que vale para o seu modelo. Agora, se você fizer, por exemplo, uma consulta ao valor de cor, note que cor ele não é uma variável, ela é um atributo, né? Então, cada entidade dessa aqui tem um valor de cor diferente. Então, se você está na parte da sua lógica em que a entidade 2 fez uma referência à cor, ela vai receber aqui, vai retornar o valor 4. E aqui, por exemplo, peso também, né? Então, isso aqui é muito interessante quando você vai simular, por exemplo, um caminhão ou um equipamento que está levando uma quantidade de algum material. O atributo peso é muito comum, né? O atributo peso ele representa quanto de material está sendo levado por esse caminhão ou por essa pessoa, né? Que é representado pela entidade. Então, entrando aqui nos módulos do Arena, né? O módulo Variable, ele serve para você definir a sua variável. A variável ela tanto pode ser simples, como essa que eu mostrei no slide anterior, que ela só faz referência a um número, ou ela pode ser uma matriz, né? Então você pode definir aqui linhas e colunas para formar uma matriz ou montar uma tabela, né? Por exemplo, naquela tabela de ordens que a gente mostrou, a gente tem ali 3 colunas e 5 linhas, né? Ou seja, ali você poderia usar uma variável para representar aquilo. E você pode colocar os valores iniciais, que seriam as informações da sua ordem. E tem o módulo Attribute também, em que você configura as informações do atributo. Ele tem uma estrutura parecida com a da variável, você também pode colocar linhas e colunas e fazer um atributo matriz. E ele também é um módulo de dados. E, adicionalmente, eu vou mostrar para vocês o módulo Expression. O módulo Expression ele serve também para você guardar informações, mas são informações diferentes daquelas que vão nos atributos e nas variáveis. Porque as informações que estão em atributos e variáveis podem ser alteradas pela simulação. Você pode alterar esses valores, atribuir novos valores a variáveis e isso é uma característica muito importante desses elementos. No caso das expressions, ela tem uma função diferente, ela tem uma função de guardar uma informação que pode ser uma fórmula matemática ou um sorteio de uma distribuição matemática. Então, você pode montar a expression, ela tem até o mesmo formato, você pode criar linhas e colunas também. E você pode colocar aqui, por exemplo, tempos de processo, cálculo de indicadores. Então, o que o Arena faz é que quando você faz referência a uma expression dentro do Arena, o Arena vai vir aqui, olhar aquela expression, ela vai pegar o conteúdo, vai fazer um cálculo, ou seja, você tem aqui uma expressão matemática. Ele vai calcular aquela expressão matemática, que pode até envolver valores de atributos e variáveis, e vai retornar para você o resultado dessa operação matemática. Então, numa expression pode ter, por exemplo, uma distribuição matemática. Então, se o Arena encontrar isso aí, ele vai pegar essa distribuição matemática, vai fazer o sorteio dela e vai retornar para você o resultado desse sorteio. E a gente tem aqui o módulo Assign, né? Até agora eu estava mostrando para vocês os módulos de dados. Dentro do seu fluxograma, você trabalha com as variáveis, atributos e expressions com o módulo Assign. Então, no módulo Assign, a gente já viu numa aula anterior trabalhando junto com o Record, quando a gente gravou um atributo, o atributo de tempo do processo, né? Do momento de chegada da entidade em um sistema, a gente gravou um atributo para ser referenciado pelo Record. Então, é isso que o Assign faz. Toda a linguagem de programação tem um comando que é de atribuição de variáveis, né? E o Assign é esse comando dentro do ambiente do Arena. Então, o que você pode fazer aqui é fazer referência a uma variável, pode ser uma matriz ou um atributo, você pode alterar várias coisas aqui e você coloca um novo valor aqui. Então, ele vai pegar aquele valor, por exemplo, aquela variável contagem que a gente viu no quadro. Se eu quero alterar agora, a contagem não é mais 3, é 4. Né? Você pode colocar um assign aqui, variável contagem igual a 4. Né? Você coloca um novo valor aqui. E o mesmo pode ser feito com um atributo. Então, vamos simular aquela situação, né? Vamos supor que ele tem essa tabela aqui. Eu preciso, então, de uma variável que eu vou chamar de ordens, de 5 linhas e 2 colunas, né? Por que não são 3 colunas? Porque o número da linha, a própria linha já é a ordem, né? Então, eu não preciso dessa informação porque ela já faz parte da variável. As colunas já estão em ordem. Aliás, as linhas já estão em ordem.
Então aqui eu tenho a linha da variável, aqui é o código do produto e o tamanho do lote. No Arena fica muito mais fácil quando você trabalha com números. Então, cada produto aqui eu vou traduzir para um número equivalente. Então, meu produto A vai ser o produto 1, o B é o 2, o C é o 3 e o D é o 4. Então, dentro do Arena, montei aqui a minha variável ordens, 5 linhas, 2 colunas. Os valores iniciais são esses aqui, esses lotes aqui. Aqui eu estou com um exemplo de lote com mais peças, mas a gente vai rodar um exemplo com menos peças. Então, as informações estão todas aqui. Eu tenho a linha da variável, que isso já é automático no Arena. Eu tenho a primeira informação, que é o código do produto, já aqui traduzido para números. E na coluna 2 eu tenho o tamanho do lote. O meu sistema, então, eu vou ter as ordens chegando em média, a cada 30 minutos. Eu tenho um posto de trabalho que é uma furadeira, que tem esse tempo de processo aqui. Eu vou trabalhar com essa ordem, com esse conjunto de ordens, né? Com esses tamanhos de lote e esses produtos. Eu vou mostrar para vocês, então, na simulação, dentro do Arena, como é que a gente configura esse modelo e como é que a gente roda essa situação para fazer experimentos. Bom, partindo dessa situação, a gente vai construir aqui o seguinte modelo. Aqui eu já tenho o modelo pronto, eu vou explicar para vocês como é que ele foi montado. A gente tem aqui, em primeiro lugar, vou mostrar para vocês uma variável, onde eu coloquei aquelas informações da ordem. Então, eu tenho uma variável que eu chamei de ordens, eu tenho 5 linhas e 2 colunas. Então, por que 5 linhas? Porque aqui, lembrando a nossa lista de ordens aqui, a gente tem 5 ordens. E por que só 2 colunas? Porque o número da ordem, eu não tenho necessidade dessa informação dentro do Arena, porque ela já é a ordem em que as linhas vão aparecer. Então, voltando aqui para o Arena, eu vou mostrar aqui para vocês a variável. Essa variável, ela tem então, aqui esse é o índice da linha da própria variável. A primeira coluna que eu tenho é a informação que identifica qual é o produto que vai ser fabricado nessa ordem, né? Então, aqui eu tenho a equivalência de que o produto A é o número 1, o produto B é o número 2, o produto C é o número 3 e o produto D é o número 4. E na coluna 2 eu tenho a quantidade de peças que vão ser fabricadas em cada uma dessas ordens. Então a gente tem aqui convertido para uma variável do Arena aquelas informações que a gente tem naquela tabela. E como é que ela vai funcionar aqui? Então, a primeira coisa que eu faço é criar uma entidade que é a ordem mestre. Eu tenho aqui uma entidade, que é uma entidade que eu chamei de peça. Ela vai ser uma espécie de matriz, né? Ela vai ser uma peça que eu vou estar criando aqui no módulo create, que eu chamei de ordem mestre. Então, nota que eu estou criando somente uma entidade. Max Arrivals é 1, então eu vou criar uma entidade só. Na sequência, eu tenho um módulo assign. E aqui eu vou criar um atributo que eu chamei de índice, que ele vai percorrer as linhas da variável, né? Eu preciso de uma informação aqui que é qual é a ordem que vai ser fabricada nesse momento. Então, ou seja, em que posição da variável eu vou estar. E a informação a minha fonte dessa informação vai ser esse atributo índice. Então, a informação que vai estar no índice aqui é exatamente a linha da ordem que vai estar sendo cumprida. Então, ele começa em 1, que é a primeira ordem, e aqui eu tenho o módulo separate funcionando num modo diferente do que a gente viu nas outras aulas, que ao invés de ser no modo split existing batch, ela está trabalhando como duplicate original. Então aqui o que ela vai estar fazendo é criar cópias da entidade original. Então a nossa entidade original, que é a entidade peça, a matriz, né, ela está entrando aqui no separate, e a gente tem aqui uma quantidade de duplicatas dessa peça. Então nota que aqui eu estou fazendo uma referência àquela minha variável ordens. Então aqui a ordem é linha, vírgula, coluna. Então a linha é dada pelo índice. No caso aqui, como a entidade acabou de passar aqui, o índice vale 1 e coluna 2. Então ele está pegando a primeira ordem na quantidade dada pela coluna 2. Então se a gente for dar uma olhada ali na variável,
Eu tenho aqui que é a linha 1, coluna 2, ou seja, ele vai estar criando 23 cópias daquela entidade. Ou seja, uma entidade para cada peça que vai ser fabricada. Nota que na saída aqui do separate eu tenho a saída original, por onde sai a entidade peça original, e aqui saem as duplicatas, ou seja, eu tenho um lote de 23 peças que vão ser fabricadas. Eu vou continuar no loop aqui de cima, que é a da ordem mestre, e depois a gente cuida das cópias que estão sendo fabricadas aqui. Então, como é que ele funciona? A minha entidade original, ela vai agora atualizar, né? Porque eu já cumpri, então já criei as peças da primeira ordem. Então eu tenho que criar das outras ordens. O que ele faz aqui? Ele pega o meu atributo índice e ele soma mais 1. Então o valor de índice é somado, é incrementado de 1. Ele estava valendo 1, agora 1 mais 1, ele resulta em 2. Então ele está agora apontando para a segunda linha da minha variável, ou seja, a segunda ordem. E aqui eu faço uma verificação. Né? Como eu tenho só 5 ordens, eu tenho que verificar se eu já cumpri todas as ordens. E é isso que faz esse módulo decide. Aqui no decide eu tenho então uma expressão que está fazendo essa seguinte avaliação aqui. Se índice é menor que 6. Então, se índice é menor do que 6, essa expressão resulta verdadeira e a entidade segue em frente. Se essa informação for falsa, ou seja, se índice não é menor do que 6, significa que o meu índice já chegou em 6, né? Só que eu só tenho 5 ordens. Então, nesse caso, essa entidade vai vir aqui para o dispose e vai encerrar a geração de ordens, ou seja, eu não tenho mais nenhum pedido. Eu só tinha 5 pedidos de clientes, não tenho 6. Então, se isso aqui resultou em 6, ele vai embora. E encerra essa parte do modelo. Se eu ainda não cumprir todas as ordens, essa entidade vem para cá. Esse aqui é um módulo process, que está funcionando somente como delay. Então, nota que aqui, quando eu estou trabalhando só como delay, eu não preciso informar qual é o recurso, não tem recurso que está vinculado a esse processo. E eu tenho aqui o tempo entre chegadas de peças. Né? Então, aqui só voltando um pouquinho para o slide, a gente tem aqui que a cada normal de 30 minutos, um desvio de 5, chega um novo pedido. Então, é isso que está fazendo esse nosso delay aqui, esperando essa normal de 30 minutos. Depois dessa espera, lembrando, né, que meu índice mudou para 2, ele vem aqui de novo no separate e cria o novo de peças agora, o novo número de peças da ordem 2. Então aqui embaixo a gente tem o processo de fabricação realmente. Aquelas peças que foram criadas, né, lembrando que foram 23 peças, elas entram aqui nesse assign. O que esse assign está fazendo aqui é simplesmente gravar em um atributo que eu chamei de tipo, qual é o tipo de peça que está sendo fabricado aqui. Então eu preciso saber identificar qual é a peça que está sendo feita. Né? Então, lembrando que aquela peça que eu criei ali que a gente se originou ali no Create, ela não tem um tipo, né? Ela é uma peça matriz. Então, a partir desse momento aqui, essas peças têm um tipo, e é o tipo que é dado pela ordem. Né? Lembrando ali da nossa variável, a minha variável ordens, o índice no caso aqui é 1, né? O atributo dessa peça aqui, essa entidade ainda está com o índice 1, ou seja, é a primeira linha e primeira coluna. Né? A primeira coluna é a coluna que me dava o tipo de peça. Então vamos dar uma olhada lá na nossa variável. Variável linha 1, coluna 1, ou seja, essa peça é do tipo 1. Então essas 23 peças que passaram aqui pelo assign estão recebendo o atributo tipo igual a 1. E aqui tem uma outra linha que aqui é uma operação que é simplesmente cosmética. Né? Eu estou alterando aqui o desenho da entidade para o desenho equivalente ao tipo. Então aqui eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês, porque aqui essa referência desenho e tipo, o tipo é o tipo da entidade, né? E desenho, eu tenho aqui uma lista de desenhos. E isso foi criado aqui no módulo Expression, que está aqui em Advanced Process. Eu tenho aqui Expression. Veja que eu tenho uma Expression desenho, eu tenho 4 linhas, e aqui eu tenho os valores, né?
eu tenho 4 desenhos de entidade. Então, a minha entidade do tipo 1 vai ser Red Ball, que é uma bolinha vermelha. 2 é Blue Ball, bolinha azul. 3, Green Ball. E 4, Yellow Ball. Isso aqui são todos nomes de desenhos de entidade. E onde é que estão esses desenhos de entidade? É só você vir aqui no Edit, Entity Pictures, que você tem acesso a todos os desenhos de entidade padrão, né? O Arena ele tem aí, você pode carregar outras bibliotecas de desenho. Essa aqui ela já vem carregada por padrão. E a gente tem aqui os desenhos das bolas que eu usei, né? A gente tem aí essas quatro cores básicas aí que já estão prontos para usar nos modelos. E finalmente as peças chegam aqui na furadeira, né? Então aqui é o módulo Process, que está fazendo referência à furadeira, ou seja, eu preciso do recurso furadeira para executar esse processo. Está aqui o tempo do processo, que é aquele tempo que já estava informado no slide, né? Uma normal de média 2 minutos. E feito isso, as peças saem do sistema, né? Se eu coloco o modelo para rodar aqui, a gente pode observar as peças, né, trocando de cor aqui e entrando em fila. Eu até estiquei um pouco mais a fila para a gente visualizar as peças ali. Ok? Então esse é o nosso modelo que lê uma lista de ordens e gera a quantidade de peças exatamente conforme as ordens que foram dadas. Ok, pessoal, então a gente já viu como montar o modelo. Agora vamos tornar essa situação um pouquinho mais próxima da realidade, né? A furadeira aqui, a gente sabe que na realidade os produtos, por serem diferentes, geralmente os tempos de furação, aí, de operação da furadeira são diferentes. Então eu vou agregar aqui, sofisticar um pouquinho mais, tornar o modelo um pouco mais realista, né? Cada produto aqui vai ter o seu próprio tempo individual de processo. Então aqui que eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa as expressions para isso. Vamos ver então no Arena como é que a gente representa essa nova situação. Então, no modelo que a gente mostrou anteriormente, foi introduzida uma modificação que é o tempo de processo da furadeira agora é diferente dependendo do tipo de produto, né? Que é muito comum acontecer. Então, como é que a gente fez essa modificação? Vou mostrar para vocês o modelo aqui que já está pronto. Eu acrescentei aqui uma animação que mostra o tempo total da simulação, né? Vocês devem ter percebido já no último modelo que a gente montou, que eu gero as minhas ordens, que cada ordem tem uma quantidade de peças, a furadeira vai executando o processo em todas elas, quando acabam as peças, o modelo automaticamente se encerra. Ou seja, eu não precisei informar para ele, olha, rode X minutos. Ele roda até que tenham entidades dentro do sistema. Esse é o comportamento normal do Arena. Se não tem mais entidade, ele simplesmente, olha, acabou o que eu tenho que fazer e ele encerra a simulação. Ou seja, esse mostrador aqui ele vai me dizer quanto tempo leva para fabricar toda aquela lista de ordens de peças. Então, como é que a gente introduziu a modificação do tempo vinculado ao tipo de peça? Bom, aqui não é difícil porque uma parte já foi feita, né? No modelo original, a gente já tem aqui no Assign, atribuindo para cada entidade o tipo que ela, qual é o tipo dela, né? Então, a partir dessa informação do tipo, eu posso colocar muitas informações que são dependentes do tipo de peça que está sendo feita. E uma dessas coisas, então, inclusive vocês já perceberam que aqui já foi feito isso com o desenho, né? O desenho está sendo vinculado ao tipo, ou seja, cada tipo tem um desenho. E eu posso fazer exatamente a mesma coisa aqui na furadeira, para que cada tipo tenha o seu tempo, né? É exatamente isso que está sendo feito aqui. Então, aqui ao invés de colocar uma normal com um número fixo, eu estou colocando aqui agora uma expressão que depende do tipo, né? Então, uma expression que eu chamei de tempos, vinculada a tipo, e a nossa expression está aqui no Advanced Process. Nota que eu tenho aqui tempos. Então, eu tenho 4 linhas, né? Porque eu tenho 4 tipos de peça. E aqui estão os tempos, né? São exatamente os tempos que foram informados aqui no slide, né? Para cada produto. Então, o produto A que é o 1, né, tem esse tempo,
o B é o 2, C é o 3 e o D é o 4. Esses tempos estão todos informados aqui. Quando a gente roda o modelo com aquela ordem, a lista de ordens original, ele vai ter aquele comportamento que a gente já conhecia. E a simulação chegou ao final. Eu tenho 3,69 horas de simulação, né? Então isso naquela ordem original. Eu vou fazer aqui um novo experimento com vocês. Eu vou alterar aquela nossa lista de ordens, né? E como é que eu altero isso? É só entrar aqui na minha variável. Suponho que um cliente ele pediu para alterar. Olha, eu não quero mais fazer o produto A, eu quero o produto D, né? Que é o número 4. Então essa ordem número 3 aqui, eu não vou mais fazer o produto 1, vou fazer o produto 4. O produto 4, se vocês lembrarem dos tempos lá, é um produto um pouquinho mais demorado. Então é só eu alterar o valor aqui. Eu também não quero mais só 11 peças, eu quero que sejam 20 peças. Ok? Faço a alteração e rodo o modelo de novo. Então nota que agora, como a gente produziu mais peças e uma peça mais demorada, nota que demorou um pouco mais, né? Então esse tipo de informação que a gente pode ter com a simulação. A gente roda, se eventualmente o cliente pede uma alteração, você vai lá no modelo, roda novamente para ver o que é que vai acontecer e você consegue ter uma previsibilidade do que vai acontecer no seu sistema de produção. Ok? É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima aula.